Vamos falar de filme bom. Bom de verdade agora. Wicked. Cara, eu não sabia nem que a peça existia, perdoe minha ignorância. Eu descobri, sei lá, final do ano passado que a peça existia. Existia um livro. Não sabia nem... o livro eu tô descobrindo agora. O livro, na verdade, a peça surge do livro. Eu tô descobrindo agora do livro. Eu sabia só da peça, que eu descobri ano passado, que eu tenho amigo que ele é fanático, já viajou pra ver a peça. Eu, beleza, Prelúdio do Mágico de Oz. Foda-se, porque eu não ligo pro Mágico de Oz também. Mas o filme é legal, cara. Assim, não é perfeito, tem alguns defeitos assim, que acho que a gente desgosta das mesmas coisas. Por exemplo, a fotografia lavada. É um filme que... A gente até falou disso no off aqui no outro programa, que é cheio de cores, figurinos são coloridos, só que o pós do filme tira tudo, fica tudo lavado, meio desaturado, sabe? E tira um pouco a força dessa magia do filme. Eu ainda sinto, eu até falei sobre isso com você também, eu ainda sinto que até isso, a parte da produção do filme consegue... disfarçar essa pós-produção, né? Porque mesmo sendo lavada essa pós-produção... É muita cor. Pois é. Mesmo a pós-produção lavando a produção do filme, você ainda enxerga que as cores estão ali. Sim. Que elas estão ali vibrando, sabe? Você vê o verde no castelo. O figurino foi feito pra ser vibrante. O design de produção foi feito pra ser vibrante. Só a fotografia que não tratou como se fosse vibrante. Diferente, por exemplo, até citei pra vocês sobre isso também, do Napoleão, do Ridley Scott. Eu não vi. Que foi um filme que concorreu ao Oscar na época por conta dos bastidores. Porque, não sei se vocês sabem, mas sobretudo nas categorias técnicas, os filmes do Oscar, eles não concorrem ou não ganham por conta do filme. Eles ganham por causa dos making-offs. Então a galera manda making-off pra galera que vai votar e a galera vota por causa do making-off. Não por causa do filme. E aí tu vê o making-off de Napoleão e é colorido para um caralho. A roupa do Napoleão, do Joaquin Phoenix, é um azul caneta. Tá ligado? Aí tu vê o filme inteiro é azul. O filme inteiro é aquele cinza azulado. Inteiro. Tu não vê nenhuma cor. O cenário é completamente destruído pela pós-produção. Tá ligado? E é um pouco disso que acontece em Wicked, não no mesmo impacto. E até falei sobre isso, que assim, eu sinto muito mais que é um cacuete de pós-produção. Sim. Do que de fato... Até porque o John Chu fez Podres de Ricos, que é um filme colorido. É um filme legal, inclusive. Eu sinto muito que é isso. A galera, ela já tá acostumada a fazer dessa forma. Então vamos fazer dessa forma. Essa é a forma que eu sei fazer. É meio, quase... Parece que é uma pós-produção automática. Sim. Sabe? Até porque existe uma tendência contemporânea que a gente já disse sobre o realismo, etc. Definitivamente o Wicked não é um filme realista, mas é um filme que visa ser menos infantil. Sim. Botar um pouco o pé no chão. E pra ser menos infantil, qual é a solução que a pós-produção faz? Tira cor. Sim. E aí você vê que a fotografia... Deixa mais escuro. A luz não é feita pra fazer uma imagem bonita, pra ressaltar um negócio fantástico. Não, é feito pra parecer que você tá numa escola de verdade. Sim. Sabe? Pô, eu não quero ver a escola de verdade, quero ver a escola da Mulher Verde, porra. Eu acho que o início do filme, ele até é mais solar do que a segunda parte do filme. Tirando o final. Que o final é bem maneiro. O final é bem maneiro, mas ele é mais escuro. Mas ele é escuro por causa do uniforme da Elphaba, do lugar que eles são. Mas mesmo assim, eu acho que é mais brilhoso. Vocês ajeitaram o contraste da TV de vocês, porque o Wicked tem muitas cores. Não, tem, mas é isso que a gente tá falando. Tem cor, mas são cores desaturadas. Tem cores, é justamente isso que a gente tá falando. Existe um processo de lavamento dessas cores, mas que por conta da produção do filme, essas cores permanecem lá. Mas ele, sobretudo a partir da segunda metade do filme, existe um processo de escurecimento dessas cores. Essas cores se tornam mais sóbrias, mais maduras, supostamente maduras, né? Esse caminho que Hollywood encontrou desde a segunda metade dos anos 2000 de acreditar que esse processo de amadurecimento do cinema se dá pelo acinzentamento, e você pelo vê escuro. Você vê isso muito bem na trilogia Piratas do Caribe, por exemplo. Sim. A diferença do primeiro filme pro terceiro. Mais escuro. Pô, o primeiro é uma aventura com romance, terror e comédia. O terceiro é um drama. Sim. O terceiro é um drama. Mas se tu pega o início de Wicked, a primeira música, que começa lá da Glinda, ela chegando na cidade, como ela estourando a bolha. Feiticeira boa, e falando da morte da Elphaba. Da Elphaba e tudo mais. Aquela cena ali é uma cena muito colorida. Sabe? É uma cena colorida e que se utiliza muito bem de profundidade de campo, o que é raro. E por isso que eu disse, inclusive na minha crítica, que eu acho que o problema é de pós-produção e não de produção. Porque parece muito claro pra mim que o processo do fazer ali da praxis, dos cenários, do como o John Chu filma o filme,
ele usa muito dessas lentes que valorizam o fundo. Sim. E, portanto, valorizando o fundo, valorizando o cenário, valoriza as cores dele. O problema é o que vem depois, a pós-produção. Que, sobretudo, na segunda parte do filme, meio que sabota o que ele estava fazendo Sim. ali. Até porque, na segunda parte, você vê que existe profundidade. A cena, por exemplo, dos macacos perseguindo a Elphaba, por exemplo, naquele corredor, o corredor você vê inteiro. Você não vê só o rosto da Elphaba com tudo desfocado. A profundidade de campo está estendida. Sim. Você vê tudo, você vê o cenário, você vê cor, você vê que tudo é verde, mas o verde já está mais escuro nesse momento. Ele já tá aquele verde quase preto, mas tá verde, você vê verde, sabe? É muito diferente do que o cinema de blockbuster, o cinema da Marvel, por exemplo, tem feito. Muita gente falou que o Wicked parecia um filme da Marvel. Eu discordo profundamente desse sentido. Bastante. Porque é isso, os filmes da Marvel, eles tendem a ser muito acinzentados. Quem criticou o Wicked criticou pela mesma questão, pela questão da cor. Mas ainda assim, É muito mais colorido. é muito mais É colorido. porque o acinzentado na Marvel é desde a produção já. O uniforme já é escurecido. Ele já é pensado assim. O Capitão América tá vestido de preto nos últimos filmes dos Vingadores, sabe? É até você pensar que cada vez mais ele vai ficando mais preto, né? Porque o primeiro uniforme dos Vingadores do Capitão América ele era mais azulzão. Azulzaço. Depois ele vai ficando cada vez mais preto. Não, e os capacetes vão sumindo, porque aí tem que ter o rosto, porque o cara parece mais um agente especial do que um super-herói. Sim. O Thor só usa capacete no primeiro filme, pô. Os cenários de Guerra Civil do Nossa, Capitão isso América é muito é ruim. tudo cinza. É prédio e asfalto. E um aeroporto vazio. Não, esse na verdade é o... Ah, não, desculpa, esse é o Guerra Civil. O Guerra conflito Civil, são os heróis fazendo uma Não, porrada no porque eu tava- aeroporto na Alemanha. Sim, Um dia nublado. Esse também. Mas eu tava me referindo ao Capitão América 2. Qual é o nome? Soldado Invernal. Soldado Invernal Soldado primeiro, Invernal. não é? Não, o primeiro é o segundo, primeiro é isso. Vingador. E aí, enfim, no Soldado Invernal é isso. É um filme de agente especial, né? É um filme meio É um James thriller. Bond, É. no final das contas. Mas todo o filme se dá em asfalto. Em briga no asfalto, com o cenário sendo prédios e céu cinza. O céu não pode ser azul nos filmes da Marvel, é impressionante. É Eu acho impressionante que como... Guerra Civil queria ser chamado Construção Civil. Podia ser, né? Construção Tô civil. com saudade, Foca. Pô, não Podia teve ser. no último. No Guerra Civil, a cena do aeroporto é literalmente isso. Canteiro de obras. A coisa mais vermelha do filme é o Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha aparece, o seu olho fica até, caralho, tem um vermelho aqui. Você Porque o sabe que resto- É o daltônico, né? Você fala, cara, tem O resto do daltonismo filme, aqui. até o céu é cinza. É impressionante. Não pode ter céu azul no filme da Marvel. Não pode ter. Aí tu vê o Wicked, no final, por exemplo, o céu tá mais escuro. Mas o céu é verde. Sim. Tá ligado? Então, existe um abraço na fantasia no filme. O John Chu, pelo menos na praxis, ali, no momento de fazer o filme, ele se permite ser fantasia. Mesmo que a pós-produção, e eu não tô nem tirando a culpa dele, porque eu não sei o quanto ele influenciou na Não pós-produção, tem nem como a gente saber, na verdade. ou né? até mesmo se o estúdio influenciou nisso tudo, porque ainda tem tudo isso, né? Se essa pós-produção, se esse vício, no final das contas, de se utilizar desse artifício de descolorir e de tornar mais escuro para fazer com que a coisa seja mais madura, seja menos infantil e etc e tal. Porra, mas assim, sabe, você pega os grandes clássicos, inclusive de musical, super coloridos na história, e não são filmes infantis por conta disso, mas são coloridos, sabe? É uma tendência, é um cacuete, um vício recente da virada do milênio pra cá. Essa noção de que essa é a praxis que a gente vai adotar. A partir Porque o de cinema agora. tem que ser agora a emulação da realidade. E todo filme parte de alguma realidade. Nada surge do nada. O cinema sempre está contando histórias que vêm de alguma mitologia, de alguma ideia, algum conceito do mundo concreto. Mas isso não quer dizer que isso tem que ser filmado assim, porra. Você Perfeito. faz um documentário então, caralho. Porra. Perfeito. Ou faz um filme mais contido, mas, pô, tá fazendo um filme de uma bruxa verde, num mundo mágico. Que a mulher voa numa vassoura. Cara, pode ser colorido, sabe? Se permita. Pois é. Aí Eu não tô esperando realismo. Aí não. Isso aí é tudo mentira. Porra. Sério, amigo? Sabe? Eu imagino, sei lá, vou ver o filme Wicked, aí aparece a Glinda e ela estoura a bolha e continua voando. Ah, pronto. Começou a mentirada. Começou a mentirada. Começou a mentirada. Puta merda. Pô, o bode tá falando? Ah, meteu essa que o bode fala? Porra.
bodes falantes. Não me pega. Bode falando não me pega. Aí não dá. Aí a muito cultura lúdico. woke foi longe Muito demais. lúdico, muito... Só o Bafomé Júnior, né? Aí a cultura woke foi longe sem demais. vírus. Mas aí a gente pode ir pra questão temática do filme. Que é a parte que eu já não gosto mais tanto. Você não gosta? Cara, na verdade, a temática eu gosto, mas a abordagem eu acho muito... Somos muito progressistas. Mas eu acho que o filme ele desvia de muita coisa que é senso comum nesse tipo de história. Tipo o quê? Que assim... Eu gosto das viradas de vilania e antagonismo do filme, isso eu gosto. Porque existe uma tendência na Hollywood atual de buscar esses vilões e dar a sua versão da história. Né? Então teve o Malévola, por exemplo. Enfim, as histórias dos vilões, vamos contar por que ele se tornou vilão e etc e tal. Eu acho que o Wicked, ele até tem essa tendência, mas ele não cai no discurso fácil pra isso. Eu acho que é um filme que até por funcionar estruturalmente nessa relação antagônica entre a Glinda e a Elphaba, desde o início do filme, o conflito é esse. É como a Elphaba aparece e muda o mundo da Glinda e a outra é conflitada pelo mundo da Elphaba. Enfim, existe esse conflito e é esse conflito entre as duas que faz a história se movimentar. E a Glinda é a personagem narcísica, né? É a personagem que aparece como boa. E que é uma escrota, né? Ninguém entendeu o filme. Mas ela aparece como boa, mas claramente é aquela personagem que exerce a sua bondade por seus desejos pessoais. Sim, sim. Marketing pessoal. Pelo menos a princípio, né? Ela exerce sua bondade de acordo com aquilo que ela tem interesse, de acordo com aquilo que vai aparecendo na vida dela. Essa é a maneira como ela exerce sua bondade. Então, eu sou boa... então vai lá, na verdade, para de me flertar, vai flertar com ela ali, tadinha, sabe? E aí, não, tô sendo boa, porque eu tô fazendo uma boa ação pra menina que tá ali, etc. Mas ela faz isso com um cara que ela não quer, não com o príncipe que é o Jonathan Bailey, sei lá. Na verdade, é pro cara parar de encher o saco dela, né? Então, assim, os atos de bondade dela são atos de bondade que, na verdade, são sobre ela. Pelo menos a princípio. E chega a Elphaba naquele mundo e ela é a estranha, né? Ela é o inimigo comum. E aí eu acho que o filme ele poderia cair muito pra esse discurso do... Olha, ela não é má. A gente precisa olhar pro outro lado. Na verdade, eu acho que o filme ele vai pra um lugar que eu acho muito interessante, que é mais sobre como Glinda olha pra Elphaba do que sobre esse mergulho sobre como Elphaba se tornou má. Ou supostamente má. E, portanto, é um filme que cria arquétipos nessas duas personagens. Glinda é o arquétipo do status quo. Glinda é o arquétipo do senso comum. Sim. Do que é socialmente aceito. E Elphaba é o arquétipo daquilo que é concebido enquanto estranho. No final das contas, a maneira como Glinda olha pra Elphaba é a maneira como o mundo olha pro estranho. Sim. Então, eu sinto muito mais que o filme ele não cai no lugar de senso comum justamente porque é mais sobre como o senso comum, sobre como o status quo olha pra maldade do que sobre a maldade em si. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Ou seja, não é sobre vamos relativizar a maldade. É sobre dizer que a maldade, ela parte de uma noção de classe. De quem olha por cima. A Glinda é uma patricinha. Sim. A Fernanda Torres, inclusive, fez a piada, que é a patricinha de Beverly Hills. Né? É isso. Não gostei dessa piada, não. Achei muito ruim. Mas ela é uma patricinha. É a patricinha de Beverly Hills. É aquela menina que consegue tudo o que ela quer. Ela fica abismada quando ela não consegue o que ela quer. Ela... Enfim, a primeira parte do filme, inclusive, é muito Meninas Malvadas. Sim, Ariana pra caralho. Grande, a Glinda é a Regina George. Eu misturei isso com Harry Potter. É isso. É a Regina George e a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan é a Elphaba ali. Entrando, meio estranho, etc. Enfim. E eu acho que uma coisa que é mais interessante disso tudo, além de ser um filme sobre como a sociedade enxerga a maldade, é como
no final das contas, é um filme que trata sobre isso tudo sob uma perspectiva de classe, de fato. Bastante, Sabe? bastante. Sob uma perspectiva de classe, sobretudo, mas uma perspectiva racial. Porque ela não tem lugar naquela escola. Não tem lugar. Ela não é rica e ela não é branca. Pois é. Uhum. E aí, enfim, eu acho que o filme ele não cai nesse lugar comum justamente por não... Mas eu acho que tem legal também, o filme se preocupa muito com a questão desse fim da magia, que a magia está acabando, os animais estão perdendo a fala. E essa expectativa de que o cara que tem muito poder, que é o Oz, vai resolver essa questão. E não vai, porque é culpa dele, na verdade, sabe? Só que não tem como você vencer essa magia, porque, tipo, no final o céu é verde que nem a pele da Elphaba. Então, a vitória da bruxa é a vitória da magia no filme. Isso é muito legal, pô. Sim, sim. E o Mágico de Oz, ele é retratado nesse sentido como um grande charlatão. ditador, É. na final de contas. Nem charlatão, ditador. Ele é o cara que, na história do Mágico de Oz, é um cara que chega na cidade das Esmeraldas num balão e ele convence as pessoas pela lábia. Sim. Basicamente. E ele é um cara que odeia magia porque ele não tem poder mágico. Pois é. Ele odeia o que ele não tem porque ele não entende. Ele tem uma inveja de alguma forma, Sim. sabe? E aí ele exerce o seu poder pela mentira, Uhum. pela imaginação. Ou seja, Pela manipulação também. existe um discurso que vai na direção justamente nessa noção de que é uma ditadura, do que é essa extrema-direita, inclusive, essa ascensão de extrema-direita num contexto histórico E específico. tem muita questão do empresariado ali, sabe? Porque Sim. ele quer fazer toda uma reforma na cidade e tal, no reino. E a questão ocupacional, que ele quer transformar tudo, aí vai pintar as paradas, pintar a estradinha de tijolo amarelo. Bélica. Bélica pra caralho, Porque sim. elas Ele tá já- querendo fazer um exército, porra. Ele chama a Elphaba lá pra fazer a magia pra botar asa nos macacos. É. E criar um Ele mega quer a exército. magia a serviço dos interesses dele, Dele. e não um mundo mágico com a magia espalhada, sabe? Os interesses privados, Uhum. no final das contas. Exato. E aí, enfim, no final... Não vamos falar final, né? Mas tem final, na verdade, né? Porque a parte 1 É parte 1. Mas o final é foda, né? é muito maneiro, muito maneiro. E é muito raro um filme que interrompe, assim, coito interrompido, ser bom, assim, esse momento de fechamento, sabe? Uma parte 1 de alguma coisa assim. É, no final, pô, eu adoro Missão Impossível. Esse último é o pior da franquia pra mim e é super coito interrompido. Ou então, pô, o segundo Hobbit, aquele final é horroroso. O dragão sai e acaba o filme, é uma merda. Esse acaba em alto, pô, em alta, porque é a consagração da personagem. Sim. Ela se identificando finalmente como uma pessoa poderosa. Não tem que ter vergonha do que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho. Sim. E encontrando esse poder nela, né? Sim. Isso é uma outra coisa Porque ela projeta muito no terceiro e ela descobre que tá nela mesma. Isso é muito legal. Isso é interessante porque nesse conflito da Glinda com a Elphaba, Uhum. né? O filme não cai no discurso de ambas mudando entre si. Na verdade, a Glinda muda muito mais do que a Elphaba. Sim, com certeza, Sabe? com certeza. Por causa da outra, né? A Elphaba muda muito durante o filme, mas muda muito por causa das suas ações do que por as ações da Glinda. O que a Glinda muda na Elphaba é mais pra tornar a Elphaba mais Popular. palatável para o senso comum, como É. você disse. É a tal da- a E a parte- Elphaba joga isso fora, foda-se. Inclusive é a parte da música lá do Popular, né? Que é o Sim. momento em que ela vai se tornar popular ali na escola. Uhum. Ser enxergada de outra maneira. Mas, no final das contas, essa é a mudança que a Glinda exerce na Elphaba. Uhum. Nos demais, o arco narrativo da Elphaba é construído por ela. Uhum. Não é construído pelo príncipe, não é construído pela Glinda, não é construído por ninguém. É ela construindo e descobrindo nela mesmo a sua importância, inclusive na sua pele. Isso é muito foda também no filme. O quanto a pele dela ganha força no sentido de como ela vai descobrir a sua mágica. E é legal que seria muito fácil esse filme tender para um lado de individualizar tudo na Elphaba e ser tudo sobre ela. Mas não é, porque ela tem a preocupação com os animais que estão Sim. perdendo o seu poder também, sabe? Então é uma questão... Uma preocupação de classe. Preocupação de classe, comunitária, sabe? Sim. Perfeito. Já... A continuidade, a manutenção do mundo ser bom é ser bom para todos. Sim. E não só para os interesses do Oz. Perfeito. Já a Glinda, por outro lado, é uma personagem com um arco narrativo que muda não por suas ações, até porque desde o início do filme ela parece sempre ser uma personagem muito unidimensional. Uhum. E ela vai mudando essa unidimensionalidade pelo contato com a Elphaba. Né? Se no início ela é uma personagem muito mais narcísica, que faz a bondade por si, ela vai descobrindo que ela pode se frustrar É. em determinados E é momentos. legal que ela não termina como uma pessoa perfeita,
Não, ela ainda tem falhas, ela ainda quer convencer a Elphaba a trabalhar junto com o Oz, ela ainda tá um pouco ali passiva diante da situação toda. Ela ainda escolhe ficar com os fascistas. É uma personagem que tá em formação, ela tá em transformação ainda, sabe? Sim, perfeito. Não é, você não aperta um botão e a pessoa muda completamente, é um processo, e ela tá no processo, isso é legal pra caralho.